Eu estava aqui pensando e eu percebi uma coisa que serve de diagnóstico para o estado de podridão que o Brasil está, de putrefação. O simples fato de uma investigação do maior esquema de fraude bancária da história do nosso país ter caído nas mãos de um juiz honesto, que segue as regras e respeita a Constituição, virou motivo de terror da República. Pessoas não dormiram de ontem para hoje lá em Brasília. Os grandes figurões do nosso país estão aterrorizados. Muitos contemplando a possibilidade até de arrumar as malas e ir embora do Brasil. Por quê? Porque a investigação do Banco Master caiu nas mãos do André Mendonça. O superpoder do Alexandre de Moraes ele foi sendo constituído, ao longo dos anos, construído, através de inquéritos ilegais. Dias Toffoli, com o inquérito das fake news, que ele não sorteou, ele entregou diretamente para Alexandre de Moraes. Depois os inquéritos que o próprio Alexandre de Moraes abriu contra o Bolsonaro, o 8 de janeiro, e saiu prendendo todo mundo da oposição. Inquérito da milícia digital, que também foi aberto por ele. E aí ele foi criando esse superpoder. São vários inquéritos que eles criaram para perseguir a direita, para perseguir quem não concordava com essa ditadura do judiciário. Aí olha, parece que vem uma interferência divina e coloca dois inquéritos, duas investigações nas mãos do André Mendonça. E são duas investigações que envolvem toda a podridão do Brasil, que é o INSS e o Banco Master. Hoje, depois da decisão de ontem, do sorteio de ontem, hoje, o André Mendonça se tornou o mais novo super poderoso do Supremo. Só que, ao contrário do Moraes, ele não saiu abrindo inquérito. Os inquéritos foram sorteados e caíram nas mãos dele. E até a Mônica Bergamo fez um comentário muito nesse sentido que eu quero compartilhar com vocês. Bom dia, Megali. Bom dia a todos. Bom, em primeiro lugar, uma constatação óbvia, Megali? Surge um novo todo-poderoso da República, que é o ministro André Mendonça. O ministro André Mendonça simplesmente, Megali, está com a relatoria dos dois casos mais explosivos desta quadra, como diria o ministro Marco Aurélio de Mello. Ele é o relator do caso do Banco Master e ele é o relator do escândalo do INSS. Simplesmente, além de ser vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral num ano eleitoral. Então, André Mendonça, ele tem características, Megali? Eu estava agora conversando com autoridades de Brasília e do Supremo, quer dizer, ele tem características de uma autonomia muito grande em relação a grupos, O ministro André Mendonça, ele tem uma característica de não poder ser cooptado contra os outros. Eu estou traduzindo o que ela está falando, tá? Porque é isso que ela está falando. Ele tem uma característica de ser independente, que é o que todos deveriam ser. Ele não faz parte de um grupo, ele não joga junto, vamos dizer. Não é que ele joga separado, mas ele não está integrado à política. Ele não é do sistema. Não está integrado a grupos internos do Supremo Tribunal Federal. Ele meio que joga ali sozinho. Ok, ele joga na Constituição. Ele joga de acordo com o que é a lei. Só isso. Bastante autonomia. Então isso é uma característica diferente da de outros ministros. E vamos ver como é que ele vai se conduzir aí nesse caso tão emblemático. Há pessoas que acham que isso é uma qualidade importante, há pessoas que acham que isso pode levar a um descontrole, vamos dizer assim, Sim, as pessoas honestas acham isso que é uma qualidade importante e as pessoas que participaram do esquema de corrupção sabem que isso pode gerar um grave problema. Outra repórter que também entendeu o que está acontecendo é a Sadi, Ela disse algo muito nesse sentido, vou até trazer aqui, ó. Vamos lá, fala aí, Sadi, conta pra gente. Um bom termômetro do que esperar da relatoria do ministro André Mendonça à frente do caso Master é observar as reações de diferentes segmentos, de diferentes setores de Brasília, na polícia, no Banco Central, no Congresso Nacional e também dentro do Supremo e do governo Lula. O ministro André Mendonça é tido como um ministro sério, técnico, que não faz perseguições, ele está... Peraí, eu quero voltar aqui um detalhe. O ministro André Mendonça, ele é visto como um ministro que não faz perseguições. Então, peraí. Então, existem ministros que fazem perseguições, Sadi? Por acaso é o Moraes que vocês passaram os últimos 6 anos defendendo? Técnico que não faz perseguições, ele está à frente do caso do INSS, lá no Supremo, e é um caso que preocupa muito o governo Lula. A gente já falou aqui bastante sobre isso. Por que preocupa muito o governo Lula? Por que o caso do INSS preocupa tanto o governo Lula?
Agora, acumulando o caso Master, o ministro Mendonça se transforma no ministro mais poderoso num ano eleitoral, porque ele vai acumular os casos que preocupam tanto o governo quanto os setores do governo e o Congresso Nacional e também integrantes do Judiciário. O ministro André Mendonça foi indicado pelo presidente Bolsonaro, quando o Bolsonaro era presidente. Ele tem uma relação de gratidão com Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, que ajudou muito ali na sabatina do Senado. Uma sabatina que foi muito tumultuada e sofrida para ele, porque Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, à época o presidente da CCJ, atrasou em 5 meses a vida de André Mendonça. Exatamente. Presta atenção, o Alcolumbre, que está envolvido no Banco Master, que está envolvido no INSS, foi o cara que tentou prejudicar a vida do André Mendonça durante 5 meses. Então, a Polícia Federal, os setores com quem eu conversei, estão comemorando aí o Mendonça na relatoria, dentro do Banco Central também, e a turma do INSS também. Só para dar um exemplo aqui, o presidente da CPI do INSS, o senador Carlos Viana, me falou assim, uma ótima notícia. Ou seja, todos aqueles que querem a investigação e responsabilização e punição de bandido estão gostando dele estar à frente desses 2 relatórios. Todos aqueles que estão demonstrando medo são um povo do lado dos bandidos. Bom, André Mendonça agora tem nas mãos a possibilidade de prender todos os corruptos do Brasil, porque todos ou tinham um braço no Banco Master ou tinham um braço no INSS. André Mendonça, tira o sigilo. Acho que é o primeiro ato. O Brasil está precisando saber o que está acontecendo. Retirar os sigilos de todas as conversas, de todo o conteúdo que foi apreendido no caso do Banco Master. A gente precisa saber o quão podre está essa república ou o Estado democrático de direito.